acesso a banco de dados, revisão da literatura, artigos científicos, como arquivar, né, como manusear tudo isso. A gente sabe hoje em dia os artigos científicos são praticamente a principal fonte de dados que a gente utiliza para adquirir conhecimento científico e, no nosso caso, conhecimento médico propriamente, né? Foi-se o tempo em que a gente dava prioridade a adquirir livros textos, por exemplo, né? Eu acho que hoje em dia as gerações que estão se formando de médicos no mundo inteiro, elas estão cada vez menos, né, se dedicando a consultar livros textos, a consultar manuais em papel. Então, o que a gente está falando hoje nessa aula, o tema principal dessa aula, é o acesso ao conhecimento científico, né, e como a gente lidar com isso, como a gente manusear esse conhecimento. Acho que uma das coisas mais importantes é justamente o fato de que esse conhecimento já não está mais presente para a gente em forma de papel, ele já não existe mais fisicamente, praticamente. É claro que a gente sempre pode imprimir um artigo, por um motivo ou outro, mas tudo isso está dentro da web, está dentro da internet. E a gente precisa ter disposição, né, um pouco de experiência e talvez algumas dicas para a gente buscar esse conhecimento, buscar esses artigos, né, e organizar isso de uma forma que a gente consiga resgatar esse conhecimento depois que a gente tiver feito essa busca. Então, esse é basicamente o tema da nossa aula de hoje. A gente vai se concentrar, né, em, na verdade, falar um pouco sobre fontes de referência, né, os recursos do PubMed, e, como eu disse, como arquivar, organizar os artigos científicos, e vou mostrar para vocês algumas ferramentas que ajudam a gente nesse sentido. Lógico que todo mundo sabe, quem aqui nessa sala nunca utilizou o PubMed, quem nunca fez uma busca no PubMed na internet? Eu acho que todo mundo já fez, né? Então, é um instrumento extremamente útil, né? E com certeza é o principal instrumento que a gente tem para fazer esse tipo de busca, né? Mas existem algumas outras fontes, né, que o Dr. Leandro, inclusive, já citou, né, e vale a pena a gente se reportar a elas, né? Eu tinha inicialmente uma intenção de fazer uma explanação um pouco mais interativa usando a internet, mas felizmente eu acabei colocando a maior parte das coisas dentro de slides. Então, espero que a gente possa aproveitar aqui. Como eu disse, a principal fonte, a mais utilizada, é o PubMed, né? É o Medline. É daqui que a gente consegue a maior parte dos artigos científicos que estão publicados atualmente. Mas o PubMed é, como todas as outras fontes, uma fonte de dados que depende da catalogação de cada uma das revistas que fazem parte dessa base de dados. Ou seja, nem tudo que existe em termos de ciência está dentro do PubMed. A gente pode dizer até, sem medo de errar, que a maioria das publicações com certeza está aqui, mas não está tudo aqui, com certeza. Com certeza vocês vão facilmente se lembrar que, por exemplo, muitas teses de doutorado não chegam a ser publicadas, né, infelizmente. Algumas acabam sendo colocadas na estante das bibliotecas, nas universidades, e às vezes essas fontes de dados não estão disponíveis aqui, muitas vezes inclusive. Então, para isso existem outras fontes de dados, né? Isso sem contar as diversas revistas que não são catalogadas no PubMed, né? Com certeza as principais, as mais relevantes, as que têm mais impacto, as que trazem a maior qualidade, elas estão aqui. A gente tem o Easy Web of Science também, que é uma grande fonte de pesquisa. A Easy é a instituição criadora do fator de impacto, que é tão utilizado atualmente para definir o peso dos artigos científicos dentro da literatura. Embora esse tipo de critério seja bastante questionado por muitos pesquisadores, ainda é um critério, né, que é válido e que é bastante usado para a gente referenciar, né, a literatura em termos da sua qualidade, né, em termos de o que realmente tem peso dentro daquilo que a gente está estudando
e o que não tem peso ou que tem um peso menor. Então, o Web of Science ele traz algumas vezes coisas que a gente não encontra no PubMed, como, por exemplo, artigos que foram não publicados, mas que foram apresentados em congressos, por exemplo, ou algumas outras publicações que eventualmente não constam aqui. E ele traz também, associado a isso, a possibilidade, né, dentro da base de dados, de você referenciar com o peso, né, específico, o fator de impacto daquela publicação, quanto isso foi visto, né, pelas pessoas. Na verdade, para quem não conhece, o fator de impacto é um índice que nos dá uma ideia de quantas vezes aquele determinado artigo foi citado na literatura, né? Então, isso depende, obviamente, da importância do artigo, né, de como ele está apresentado, até do ponto de vista do marketing, né? Eventualmente, quando o autor usa palavras que ele sabe que vão ser mais facilmente buscadas na literatura, isso ajuda ao pesquisador a ter o seu artigo mais vezes citado, por exemplo, né? Mas, obviamente, tem também uma importância muito grande, né, no que diz respeito ao tempo que aquele artigo já foi publicado. Obviamente, um artigo que foi publicado ontem ainda não tem fator de impacto, ele não tem ainda nenhum peso em termos de citação, né? Então, quanto mais tempo o artigo tiver de publicação e quanto mais ele for citado, então maior é o seu fator de impacto, de forma bastante resumida, né? E tem essas outras fontes, né, Embase, a Scopus, a Lilacs, que é uma fonte de dados da América Latina, né, bastante importante no nosso meio, né. Tem a Periódicos CAPES, que na verdade é um conglomerado de diversas bases de dados em uma só, né, e que é uma iniciativa, né, do Ministério da Educação, né, da CAPES, e tem uma grande vantagem justamente de dar acesso às pessoas a diversas bases de dados ao mesmo tempo. Infelizmente, a Periódicos CAPES está só disponível, vamos dizer assim, àqueles que fazem a assinatura, obviamente que custa muito caro, né, ou de instituições de ensino e pesquisa, como as grandes universidades. É muito caro para instituições privadas, por exemplo, adquirir essa base de dados. Essa, então, é a cara do PubMed, que todos conhecem, né? Eu só queria salientar aqui que existem alguns recursos que a gente tem dentro do PubMed que muitas vezes são subutilizados. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso um pouco mais na frente, né? Essa aqui é a cara da Web of Science quando você ainda não tem o seu login, né? Então, você pode fazer um login aqui, colocar uma senha. Obviamente, esse é um site pago. Para algumas instituições universitárias, a gente tem o acesso a essa base de dados de forma vamos dizer assim, gratuita para o usuário, né? Obviamente, a universidade está pagando por esse serviço, né? Aqui a página inicial do Embase, né, que tem também um número grande assim de referências, mais de 2,3 milhões de abstracts indexados, né, não só de revistas, mas também de conferências, né. Então, a Embase também traz um número grande de referências que eventualmente não estão publicadas em revistas médicas ou estão publicadas em anais de congressos, coisas dessa natureza. Essa é a página inicial da Scopus. A Scopus também é uma instituição, um site, né, que se dedica além de catalogar artigos científicos, né, a criar determinadas métricas para observar o peso desses artigos dentro de determinados setores. Então, ela traz algumas informações que se comparam mais ou menos ao que a Easy Web of Science faz, né? Aqui a página do Periódicos CAPES, como vocês podem ver. Eu espero que os senhores e senhoras
tenham alguma vez a oportunidade de ter acesso a esse portal, né? Obviamente é uma facilidade muito grande se na instituição de vocês existe esse recurso, né? Aqui a página do Lilacs, né? Que é a biblioteca latino-americana, né? de referências bibliográficas, de artigos científicos. E todas essas bases de dados, elas nos dão unicamente a direção em que essa referência pode ser encontrada, ou seja, em qual revista, em qual publicação, em que ano essas referências estão sendo publicadas, e cada periódico, cada revista tem a sua política individual, né, de franquear ou não, né, os artigos científicos para a população, né. Dentro do periódicos CAPES, por exemplo, a gente tem um número muito grande de revistas em que a gente consegue o acesso total ao conteúdo dos artigos, né. Então, por isso é uma ferramenta de extrema utilidade para quem está fazendo pesquisa no Brasil. Bom, em relação aos recursos do PubMed, eu queria explorar isso um pouco mais. Eu tinha a intenção de fazer uma explanação usando a internet. Infelizmente, a gente não tem esse recurso, mas eu gostaria de dar algumas dicas aqui. Na verdade, a gente está fazendo aqui uma explanação muito baseada na experiência de anos aí, quebrando a cabeça para descobrir essas coisas. Esse conhecimento não está, eu acredito, em nenhum manual ainda, por enquanto. Quem sabe a gente escreva um livro sobre isso. Mas o PubMed, ele tem, além da página inicial que a gente já tinha mostrado, né? Eu vou voltar aqui, né? A gente tem aqui a página inicial, onde a gente tem um campo de busca, né? Em que a gente coloca aqui os nossos termos de busca. É interessante a gente selecionar de forma muito racional esses termos. Eventualmente, da forma como a gente faz essa busca, a gente pode ter maior ou menor sucesso na busca dos artigos científicos que a gente está querendo, né? Mas existem aqui alguns outros recursos que a gente vai encontrar no momento que está fazendo a busca, né? E depois que você coloca aqui o termo que você está buscando e dá um search, ele vai também manter esse menu aqui do lado esquerdo, onde vocês vão poder ter acesso por exemplo, ao banco de dados MESH, que são termos científicos padronizados, né, para a busca realizada em bancos de dados. Então, esses termos MESH são muito úteis, né, e vale a pena explorar esses dados, explorar essa fonte de dados, para que você tenha ideia exatamente do termo que você quer buscar. Isso aumenta bastante a sua chance de sucesso, aumenta bastante a chance de você encontrar todas as revistas, todas as publicações que foram feitas especificamente sobre aquele assunto que você está tratando. Isso por quê? Porque toda vez que o autor publica um artigo científico, ele é convidado, na verdade por obrigação mesmo, né, que ele designe alguns desses termos que vão ser publicados no corpo da revista em um campo específico, né? Então, todas as vezes em que aquele termo dentro da biblioteca MESH for buscado aqui em cima, ele vai referenciar para aquele artigo que contém aquele termo. Então, é uma forma, digamos assim, organizada, estruturada, né, de você extrair as informações da literatura. Vale a pena, sempre que você tiver dúvidas, consultar aqui, né, para você ver como que isso funciona, né? Quais são os jornais, quais são as revistas que você tem na base, né, da biblioteca a base de dados do PubMed. Existe uma ferramenta específica para a busca de ensaios clínicos, que é também bastante útil, bastante interessante. Tem algumas outras utilidades aqui, que eu não vou entrar em detalhes, porque o meu tempo já está acabando, mas eu vou mostrar para vocês que quando você faz um login, e você não precisa fazer um login especificamente dentro do PubMed, você pode ter uma conta, por exemplo, Gmail, e fazer o login na base de dados a partir da sua conta Google.
Isso te dá alguns benefícios em termos de como você vai organizar a sua busca. Você pode, por exemplo, criar alguns campos de busca que ficam salvos dentro do seu login e que você pode consultar novamente depois. Além disso, você pode utilizar esses links para pesquisa e modificá-los, acrescentar novos termos e depois salvar como novas fontes de pesquisa salvas, né? É extremamente útil isso, é bastante interessante utilizar isso, né? Você pode ter, por exemplo, coleções de favoritos dentro da base de dados, em que você seleciona por assunto, talvez até pelo tipo de busca que você realizou, e você guarda essas buscas, né, com aqueles artigos. E você pode também, inclusive, se cadastrar para colocar alguns temas, né, que a PubMed vai mandar para você, se você aceitar, se você desejar, né, e se cadastrar para isso, mensagens por e-mail que vão te atualizar de quais os artigos que estão sendo publicados em relação a aquele assunto naquele momento. Então, eventualmente, um assunto que você está pesquisando nesse momento, que é de extremo interesse, você pode se cadastrar e, no momento em que aquele artigo sobre aquele assunto é publicado na PubMed, você recebe um e-mail te avisando. Então, é extremamente útil também para você se manter atualizado sobre um assunto que é do seu interesse particular. Bom, um outro assunto que eu acho que vale a pena a gente abordar é como a gente organiza os nossos PDFs, né? Isso é bastante interessante. Existe uma diversidade muito grande de formas como as pessoas guardam, né, os seus arquivos em PDF, né? Obviamente que cada um faz da forma como acha melhor, acha mais confortável. Mas existe mais ou menos aí no mundo, vamos dizer assim, dentro do mundo científico, do mundo acadêmico, alguns padrões que são utilizados para facilitar. Eles não são padrões obrigatórios, no sentido de que alguém vai te censurar ou vai te causar algum tipo de bullying por não utilizar. Mas eles te ajudam muito na hora em que você tem que buscar de volta essa informação, né? Hoje em dia a gente faz download de toneladas de artigos científicos. Se você não souber usar de forma racional esse material, e você simplesmente guardar lá numa pasta no seu computador ou no seu pendrive, isso sem uma nomenclatura razoável, você não vai conseguir buscar isso de forma adequada, né? Sem gastar um tempo enorme abrindo arquivo por arquivo, eventualmente no futuro. Então, vale a pena você gastar alguns segundos na hora em que você está salvando o seu PDF para referenciar ele de forma adequada. Então, como eu disse, existe um certo padrão que não é obrigatório, mas costuma-se utilizar uma forma como essa, que é uma sugestão, né? Sobrenome do primeiro autor, ano de publicação, nome da revista e algumas palavras-chave, ou eventualmente até o título inteiro, se você tiver com tempo, né? Então eu fiz aqui, por exemplo, uma busca, achei esse artigo científico, que é de um sujeito chamado Paul Merrick, que é um pesquisador muito conceituado da terapia intensiva, que ele faz aqui uma análise de administração de fluidos em sepse severa, né? Numa grande base de dados nacional. Esse artigo foi publicado em 2017 aqui no Intensive Care Medicine. Como é que a gente poderia referenciar aqui como sugestão esse tipo de arquivo, né? A gente, para facilitar em termos da logística, do funcionamento dos programas que a gente utiliza, a gente pode, por exemplo, usar esse tipo de nomenclatura. Colocar o nome do autor primeiro, sobrenome, né, que é um padrão internacional, utilizar o sobrenome. Só aqui no Brasil que as coisas são ao contrário, eu acho. Nome da revista de forma resumida, né, o ano de publicação, e algumas palavras-chave, por exemplo, que nos dão uma ideia de o que está contido naquele artigo, e que são as palavras que, se no futuro, né, isso a gente tem que pensar na hora, assim, né, no futuro eu vou
fazer uma nova busca na minha base de artigos que estão lá guardados no meu HD, quais vão ser as palavras pelas quais eu vou buscar pensando em encontrar esse artigo novamente. Então, coloquei aqui, por exemplo, Fluid, Sepsis, National Database. Ou, eventualmente, você pode fazer uma coisa mais sucinta como isso daqui, né? Colocar o sobrenome do autor, colocar o ano de publicação e 2 ou 3 palavras-chave, se você está com pressa, né? Isso já é bastante útil, pelo menos você vai com certeza se lembrar ou do nome do autor, ou do ano em que foi publicado, ou daquilo que é o assunto principal do seu tema. Então, aqui, na verdade, como eu disse, são mais sugestões, né? E, para terminar, eu quero mostrar para vocês alguns softwares que provavelmente alguns dos senhores e das senhoras devem conhecer, que são alguns softwares que são utilizados para ajudar na catalogação de artigos científicos, que são, primeiro, o EndNote. Alguém já ouviu falar de EndNote aqui? Alguém? Ótimo, já tem algumas pessoas que provavelmente já usaram. Extremamente útil, extremamente útil. Se vocês estão fazendo pesquisa hoje em dia, eu diria que é obrigatório vocês terem um desses dois. Quer dizer, não é obrigatório, mas você vai ter tanto trabalho, e na hora que você conhece isso aqui, isso te economiza tanto tempo, né, que não dá para não ter. Eu tenho mais 2 minutos ainda. O EndNote, ele, quando você abre, inicialmente ele te mostra esse tipo de plataforma onde você pode abrir, você pode aprender alguma coisa a respeito, você pode criar uma nova biblioteca, você pode abrir uma biblioteca que já existe. Se você for criar uma nova biblioteca, você salva a sua biblioteca como um nome. Você vai ver que aqui em cima você tem um link em que você pode conectar o seu programa com a base de dados, que pode ser o PubMed, ou pode ser até alguma daquelas que a gente citou, ou mesmo algumas bibliotecas internacionais de vários países, né? Ele vai levar alguns minutos para fazer essa conexão. Você vai estar, então, automaticamente conectado ao PubMed. E se você colocar aqui um termo, por exemplo, 2017, sepsis, e fizer uma busca, clicar aqui em buscar, search, ele vai te dar aí um número, ele vai fazer um levantamento dentro da base de dados do PubMed ou da base que você escolheu. No caso, o PubMed é uma base que qualquer um tem acesso, as outras, eventualmente, você vai precisar de licenças para você ter acesso. Vai te dar o número de publicações que tem com esse termo específico e vai abaixar para você aqui toda essa base de dados, já com um resumo aqui do lado. O resumo do artigo que você buscou, ou de todos os artigos, eles vão estar automaticamente disponíveis aqui do lado, que você pode ler sem ter que buscar novamente no PubMed, né? Com isso, você pode pegar tudo isso que você encontrou, selecionar e, por exemplo, transferir para um banco de dados por exemplo, que vai ser a bibliografia da sua tese ou do artigo que você está escrevendo. Depois você vai utilizar uma outra ferramenta, que é a citação enquanto você está escrevendo, né? Cite while you write. É uma ferramenta que faz o seguinte, né? Você simplesmente seleciona aqui dentro da sua biblioteca, né? Clica em cima, né? Ele vai ficar escurecido como está aparecendo aqui, né? E aí você insere, ele insere, na verdade, algumas ferramentas dentro do seu editor de texto, e ele vai permitir que você insira automaticamente aquela referência dentro do seu texto. Ela insere automaticamente no formato que você quiser, que você escolher, ou que você criar aqui dentro do programa, e você ainda pode criar no final do seu texto uma bibliografia onde vai aparecer a referência completa no formato que você escolher ou que tiver determinado aqui pelo programa. Então, isso facilita enormemente. Se você estiver escrevendo um texto e você quiser inserir uma referência num determinado ponto que ainda não estava, você faz isso automaticamente, ela já aparece na bibliografia. Se você quiser trocar de posição aquela referência, ela faz isso sem
você ter que mexer na ordem em que você escreveu a sua bibliografia, é tudo automatizado e isso ajuda você a ganhar muito tempo na hora em que você está escrevendo. O Reference Manager é um outro programa que é da mesma companhia, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só mostrar que ele tem recursos similares, né? De interagir com as bases de dados. O Reference Manager ele tem uma grande, apesar de ele ter uma plataforma um pouco mais complexa e menos amigável, ele tem uma facilidade muito grande, é que você pode trazer os seus PDFs para dentro do programa e você pode ler online aquilo que você está referenciando no seu texto. É uma das vantagens. Bom, eu acho que eu terminei. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção.